Nosso podcast Histórias de Sucesso Pod hoje traz um entrevistado sempre especial, gente. Ele é um jovem, mas que tem um talento de empreendedorismo que eu admiro muito. Ele é responsável por uma grande empresa que está fazendo um trabalho lindo, não só em Sorocaba, mas em nível de Brasil e até do mundo. É mundo. Eu estou aqui com o Regis. Regis, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Gratidão. Eu agradeço o convite. Você é uma pessoa que eu admiro, não só pelo que você representa na sua empresa, mas como ser humano, porque a gente se conhece já há bastante tempo. Exatamente, né? E você estava me dizendo agora há pouco que você não nasceu em Sorocaba, mas Isso acabou aí. vindo para cá. Conta um pouquinho Acabei disso. vindo pra cá, né? Bom, eu tô com 29 anos hoje, né? Mas eu nasci em São Paulo. Mas a minha mãe biológica, ela era do Piauí. Então, assim, só que aconteceu uma fatalidade no meio do caminho, né? Com um ano ela faleceu. Poxa. E aí eu fui morar com meus avós lá no Piauí, acho que era Parnaíba, Teresina, não lembro onde que era. Só que com 7 anos meu pai conheceu a minha mãe atual. Olha isso. E aí eu voltei com eles pra cá, eles casaram e eu tô em Sorocaba desde então, né? Então, mas eu fiz esse trajeto, né? Nasci em São Paulo, fui pra lá, com 7 anos eu voltei pra cá e tô aqui desde então, nunca mais saí daqui, né? Fui construindo a vida aqui. Então o Papai do Céu te deu 2 mães. Deu 2, mas literalmente falando, né? Que coisa boa. E aí eu atribuo muito à minha mãe atual, digamos assim, né? A minha mãe de hoje, os resultados, minha personalidade, enfim, tudo que eu venho conquistando, né? E como era o Regis quando criança, adolescente? Quais eram os seus sonhos? Olha, Lina, na verdade foi até engraçado, porque como eu fiz até esses 7 anos, normalmente até os 7 anos que a gente vai formando aquela primeira personalidade baseada no que a gente aprende com a família, né? Isso. E eu lembro que nessa época, como foi uma coisa meio turbilhão, ia para um lado, para o outro, né? Meio ping-pong. Meio ping-pong. Eu lembro de simplesmente ir reagindo as coisas que aconteciam em volta, né? Em volta de mim. Quando eu vim para Sorocaba, que eu entendi que eu comecei a criar um certo eixo de personalidade, digamos assim, né? A minha mãe, ela é uma pessoa muito... Não muito dura, mas muito rígida na educação, nos caminhos, né? Isso lá atrás poderia parecer uma coisa meio dura, mas na verdade foi exatamente isso que me colocou num lugar de me autoconhecer e de eixo mesmo de vida, né? Gente, você falou uma coisa muito sensacional. Porque assim, primeiro, você deixou de ser reativo. Exato. Porque não era escolha sua. Então, você Exato. estava reagindo aos acontecimentos. E segundo, a rigidez ou a frustração ou limites, ele não prejudica quando na medida Muito certa. pelo contrário. Então, assim, você se tornou esse homem de sucesso que você é hoje com pouca idade, digamos assim, porque você tem 29 anos, ou seja, imagina você daqui 20 anos, ou quando você chegar na minha idade. Eu vejo que você tem já uma cabeça muito evoluída. E você está atribuindo isso ao que você recebeu na sua infância. Exato. Conta um pouco como isso repercutiu. Adorei Perfeito. isso. Eu acho excelente. Porque assim, uma coisa que eu me lembro dessa minha primeira parte da infância é que, por tudo que tinha acontecido comigo, as pessoas, elas tinham, principalmente família, eles tinham um tratamento meio que de dó, meio que de querer dar tudo de mão beijada, desse lugar de tipo assim, putz, coitado. Vitimismo. E quando eu vim pra cá, nesse modo de educação um pouco mais rígido, um pouco mais tipo assim, cara, você realmente tem que pegar, levantar, estudar, trabalhar, fazer tudo que tem que ser feito, foi desconstruindo esse lugar de coitadismo que aconteceu lá atrás e substituindo por um lugar de tipo assim, faça o que tem que ser feito. Que legal. Né? E isso foi bem, bem interessante, porque ela era aquele perfil que assim, cara, você tem que acordar 5 horas da manhã pra pegar o ônibus para ir lá no curso técnico que eu fazia de programação quando eu era adolescente, tinha que acordar, não tinha outra escolha, entendeu? Era muito sobre ter clareza do que tem que ser feito, né? E isso foi me modelando com muita clareza, assim, né? E no meio do caminho foi bem interessante que eu comecei a ter uma certeza de que eu precisaria construir uma carreira e uma vida em torno das coisas que eu gostava de fazer, né? Sensacional. E isso foi clareza, né? Foi surgindo uma clareza muito grande, né? E que não era ruim
passar por um processo muito dolorido para chegar no lugar que eu queria. Entendi. Então, assim, como eu sempre fui construindo desde a minha adolescência as coisas que eu precisava de um modo que o processo não era gostosinho, digamos assim, você tinha que acordar cedo, acordava 5 horas da manhã, pegava o busão, ia para curso técnico, voltava, trabalhava com 16 anos numa empresa aqui perto, inclusive, né, informal, adolescente. Aí à noite ia para a escola, fazia ensino médio, chegava meia-noite, no outro dia era a mesma coisa. Então, assim, o processo para chegar e ter as coisas que eu queria não era um processo igual a todo mundo, né? Então, se alguém vende que é fácil, não é. E isso eu aprendi lá atrás. E é interessante que todas as histórias de sucesso que têm vindo nesse podcast têm o mesmo padrão. Não tem milagre. Não tem milagre. Não tem milagre. E eu vejo que hoje, até por conta da internet, a gente visualiza um mundo meio fake. Exatamente. As coisas são fáceis, o sucesso é fácil. E às vezes eu vejo que os adolescentes acabam se frustrando porque eles não conseguem atingir rapidamente aquilo que eles almejam. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, acho que são 2 pontos, né? O primeiro é que normalmente na internet o que a gente vê é o palco, não o backstage. Exato. Né? Então, assim, as pessoas, elas que estão na internet, elas realmente estão vendendo o final da jornada. Isso. Elas estão vendendo aquilo que elas conquistaram, né? Isso é gatilho mental, é o lugar do desejo, é o lugar de você olhar uma pessoa e se espelhar no resultado que ela teve, né? Mas o que acontece é que o caminho para chegar ali não foi bem aquilo, né? Não foi aquilo. Foi um caminho igual a qualquer outro. O cara teve que trabalhar, teve que empreender, teve que atender cliente, teve que criar produto, teve que gerar valor. Teve uma série de coisas que ele teve que aprender para chegar naquele ambiente, né? Mas na internet é muito fácil você construir a imagem ideal, né? É muito fácil você parecer alguma coisa antes mesmo de ser. De ser, né? Exato. E isso, inclusive, é gatilho de marketing, né? As marcas se constroem parecendo antes de ser, só que as pessoas da internet se apropriaram disso. E aí todo mundo olha o palco, mas não olha esse processo, né? Então eu diria que a mecânica da internet permite que isso aconteça, né? Só que eu costumo dizer que, assim, a felicidade, o sucesso, ele se constrói no hábito, na rotina, né? É a disciplina diária, não é o tiro. Você não dá, dificilmente você vai dar um tiro e acertar de uma única vez o que você quer e ficar naquilo. Sem treinar. Sem treinar. Consistência. Eu sempre falo, gente, não existe sucesso sem consistência. Exatamente. É você fazer o que tem que ser feito até dar certo e não para ver se dá certo. Exatamente. E é bom que não dê certo de uma vez. Exato. Porque é igual o cara que é pobre e ele ganha na Mega Sena. O que ele faz? Ele vai comprar uma Ferrari. Isso. E acaba com todo o dinheiro dele. Então, assim, porque ele não estava preparado para receber aquilo, né? A gente tem um amigo que fala sobre mentalidade. Você não tem mentalidade para absorver esse ganho ou esse sucesso. Exatamente. Né? Então, você tem que ter esse preparo. E o preparo você constrói na disciplina do dia a dia, do hábito, né? É a melhor forma de você construir esse caminho. Então, a internet, ela te dá essa visão do palco, não te dá a visão dos bastidores, né? Exato. Eu diria que isso é o principal problema, assim, né? É o que faz o povo ficar com ansiedade, é o que faz a galera perder a visão do que é relevante, de verdade, do que né? Realmente importa. Exatamente. Agora eu quero falar um pouco do processo. Como foi o Regis dentro da Eduz? Porque, assim, praticamente você trilhou uma jornada ali dentro. Eu lembro de você em vários outros setores e hoje você ocupa um cargo relevante e principalmente você direciona pessoas lá dentro, né? Você direciona vidas. Perfeito. Então eu acredito que nada é por acaso. Então o Papai do Céu falou, olha, ele sabe como direcionar pessoas. Então como foi assim essa jornada dentro da empresa? Perfeito. Isso é bem legal, Lília, porque normalmente as pessoas que eu converso hoje em dia, eles não têm essa visão da jornada que você acabou de falar, né? E isso é verdade. Eu entrei na Eduz como qualquer um entra. Eu estava frustrado com o meu emprego anterior, ou não via vias de crescimento, eu achava que não ia conseguir longo prazo ali. E eu falei, cara, preciso tomar uma decisão e começar a buscar uma empresa, um modelo de negócio que eu possa ver o meu perfil, né? E assim, detalhe, para você fazer um movimento como esse, você tem que saber primeiro o que você quer e depois qual que é o seu perfil, né? O meu perfil, ele é um perfil de empreender naturalmente, né? Então, se eu entrasse numa empresa muito grande, eu não ia conseguir fazer movimento nenhum. Eu ia fazer uma commodity dentro de uma caixa, que todo mundo ia conseguir fazer aquilo que eu faria, né? Exato.
E aí eu entrei no LinkedIn, como qualquer um entra, vi uma vaga lá, na época era de analista de marketing digital. A empresa tinha o quê? Umas 30 pessoas na época, né? Hoje a gente tá com quase 500. Você vê? Eu lembro disso. Exatamente. E aí eu lembro que eu fui fazer a entrevista, eu conversei com a entrevistadora, né? E eu já conhecia o modus operandi de empresas de tecnologia, startups, porque eu tinha muito relacionamento, assim, como cliente em outra empresa que eu trabalhava, de algumas plataformas, né? E aí eu fazia perguntas como assim, cara, como que funciona a sua equipe de vendas? Como que funciona a sua equipe, sei lá, de pós-vendas, né? De sucesso do cliente, a estrutura de marketing. E ela não sabia responder nada, né? E aí eu falei assim, cara, ótimo. É aqui mesmo que eu vou ficar. Porque se ela não sabe responder, alguém vai ter que responder e liderar esse negócio depois. Então, assim, isso já é uma lição sobre construção de carreira. Às vezes compensa você entrar num lugar que parece que está bagunçado, que está desestruturado ou que está começando agora. Porque se você tiver consciência do que tem que fazer para arrumar aquele problema, muito provavelmente é você que vai liderar aquela estrutura depois. Exato. Você que vai puxar a frente ali, né? E não é sobre você cumprir um cargo, é sobre você construir o que você quer ser, né? Exato. E então, é possível construir. Exatamente. Você sabe que nas nossas empresas nós temos pessoas que estão com a gente há 20 anos, há 25... Quer dizer, esse ano a nossa família completou 68 anos, então é muito tempo. E são intraempreendedores. É isso aí. A gente dá liberdade para a pessoa criar e produzir e ser ela mesma com todas as suas habilidades. E você teve muita maturidade de enxergar isso, né? Perfeito, é isso aí. E nessa jornada foi justamente essa parada de intraempreendedorismo e construção, né? Eu lembro que eu comecei a olhar os problemas que a empresa tinha internos e como isso refletia no cliente, né? Eu sempre fui uma pessoa, a nível de empresa, de negócio, muito aficionado por mercado, por cliente, por mercadologia, digamos assim, né? Eu sempre fui esse cara do marketing mais estratégico. E eu sempre olhava o que acontecia lá fora e falava, cara, é reflexo de como a gente se organiza aqui dentro. É reflexo das nossas estruturas, é reflexo do que a gente está fazendo. Então eu olhava o que acontecia no mercado, né? A gente até ia para os masterminds, tipo do Natanael e tal, olhava e falava, cara, tem um problema aqui, uma oportunidade aqui. E aqui dentro a gente não está preparado para atender isso aqui. O que eu vou fazer aqui dentro, então, nas estruturas para fazer a coisa acontecer? E na época eu não liderava diretamente pessoas, né? Mas eu influenciava elas. Isso também é uma lição, né? Para quem é líder, para quem é empreendedor. Normalmente, quem toca a empresa de verdade é quem influencia ela. E muitas vezes não é o dono da empresa, no final das contas. Entendeu? Não é. Exatamente. Eu posso dizer com categoria, não é. Porque, assim, esses influenciadores, eles têm que ter, primeiro, a confiança dos colegas. É isso aí. Então, você conquistou isso. Pela sua postura, pela sua forma de agir com seus colegas, seus pares. Exatamente. E segundo, que eles são eleitos. Exatamente. Então, você pode até querer, mas se você não conquistar ali a confiança, não vai. Exatamente. E normalmente não vem de cima para baixo. Não, exato. Né? Exatamente. Isso que é legal, essa liderança participativa, onde as pessoas tenham voz, elas se sintam ouvidas. É isso aí. Porque daí tem construção, tem crescimento. Exatamente. Foi exatamente esse o espaço que eu vi, né? Eu vi vários gaps, assim, nas operações e falei, cara, quem é o protagonista da implementação de tudo isso são as pessoas que estão tocando aquilo, não vai ser eu. Mas eu posso influenciar, eu posso dar visão, eu posso direcionar, eu posso suportar de algum jeito. E as coisas, assim, o crescimento, seja financeiro, seja numa empresa, seja o que for, ele é consequência dos seus comportamentos, né? Então, esse comportamento eu vejo como a principal alavanca que começou a me posicionar e me ajudar nessa construção de jornada, né? E que jornada, mas começou ali. Que jornada. Hoje eu vejo, assim, o crescimento que vocês tiveram, não só naquilo que vocês se propuseram desde o início, mas nas várias vertentes, que nem agora nós acabamos de fazer um grande evento e vocês têm esse braço de eventos, coisas que outras plataformas normalmente só têm isso. Vocês não, vocês foram englobando, olhando a necessidade do cliente. É isso aí. Eu lembro que quando a gente começou a fazer eventos, a gente foi lá, a gente precisa fazer... Não, a gente não tem solução. Quer dizer, vocês criaram a solução mediante demanda. E olha, foi assim muito legal da gente saber que tem parceiro que nos apoia, que a gente pode fazer quantos eventos grandes a gente quiser, que tem essa segurança. E isso é visão de negócios. É isso aí. Porque você podia se limitar a ser somente uma plataforma. É isso aí, só o que o mercado já entrega, né? Exato. Mas na prática, Lili, inovação não é você
inventar o próximo iPhone. Inovação é você identificar uma dor e colocar uma solução no meio do caminho. Exato. Então, o cliente já diz pra gente o tempo inteiro o que ele precisa, né? Isso. E muitas vezes ele não diz expressando verbalmente, mas você precisa ter a sua anteninha ligada para fazer benchmark, para analisar o comportamento, né? Sim. E a partir daquilo ali você vai vendo as movimentações, as ondas do mercado, né? O mercado ele é muito previsível, muito previsível. Você consegue observar o comportamento assim das pessoas indo numa determinada direção, você só tem que falar, legal, o que eu coloco aqui de novidade? De solução. Exato. E a novidade, às vezes, nem é tão novidade assim. Esse exemplo que você deu do nosso recurso de eventos, né? Existem vários no mercado, mas não tem vários para o nosso nicho. Exato. E não tem vários que atendem especificamente a nossa base. Isso. Então, você pega aquilo que, em tese, é commodity, você embala de um jeito que faça sentido no seu nicho e você oferece. Então, assim, aí a partir daquilo você agrega uma camada de valor, né? Você resolveu um problema, você comunica exatamente do jeito que o seu nicho ouve, do que o seu nicho entende, e aí você cria uma inovação, você soluciona. Com certeza. Agora sim, nós falamos da sua trajetória de infância, da sua trajetória profissional, agora eu quero saber daqui pra frente. Que a sua história é uma história de sucesso, eu não tenho dúvida, porque assim, você está numa posição super privilegiada por mérito, por conquista, e faz muito bem o que você faz. Como eu sou a embaixadora dos sonhos, e isso eu descobri dentro da indústria, eu sou a mulher que levanta a bandeira de sonhos. Perfeito. Eu quero saber quais são, né? Quais são os sonhos do Regis daqui pra frente. Perfeito. Olha pra câmera. Olha. Bom, eu construo esse lugar de sonhos muito no dia a dia, né? Tem lá, obviamente, os mapas dos sonhos, aquelas coisas todas. Eu adoro fazer essas coisas. Ótimo. Mas hoje eu tô cada vez mais consciente que eu preciso construir alguma coisa que eu possa ter maior participação nela, né? Então, assim, o cargo pra mim ele não chama atenção. Então, eu tô num lugar bacana? Tô. Mas eu quero poder criar coisas, né, com mais autonomia, eu quero poder participar dessas coisas com mais autonomia. E uma vantagem muito legal de estar na Eduz é que eu consigo usar esse lugar como esse laboratório, digamos assim, né? Boa, hoje eu consigo pensar numa empresa nova, abrir, né, propor lá pro Eugênio, que é o nosso fundador, a gente abre esse negócio junto e bota para rodar, né? Que legal. Então hoje, por exemplo, eu tô com uma missão muito específica lá, que é pensar como que a gente pode ter participação na empresa, nos negócios como um todo. Então a gente não tá com uma plataforma, a gente tá com um ecossistema muito grande. Se eu entender que eu posso resolver uma dor do mercado, abrir algum negócio, eu posso trazer isso para o ecossistema e empreender essa iniciativa, né? Então hoje eu tô em busca qual que é a minha parte nesse negócio todo, né? Especificamente falando. Já que não é um jogo tradicional, um jogo de uma empresa que você vai ter uma carreira bem vertical, assim, né? Não é sobre isso, então qual que é a parte, né? Hoje eu estou buscando qual é esse negócio no ecossistema, qual que é essa oportunidade no ecossistema, para que eu possa agregar ali e criar esse lugar. A minha fome de crescimento, ela tá em dois lugares, né? Em liberdade, certo, absurda, de poder criar, poder fazer. Isso eu sempre tive muito até trabalhando onde eu trabalho. E de provar que aquele ponto, aquela oportunidade, ela funciona, né? Eu tenho muita satisfação de falar, cara, eu tive uma visão e materializei ela. E eu acho que a arena que eu tô hoje, ela consegue possibilitar isso, né? Ela propicia isso. E agora, com relação ao lado humano, o que você deixa de lição? Uma frase ou alguma coisa que você queira falar de conciliar, né, o lado humano do propósito com a realização de sonhos? Perfeito. Bom, propósito para mim também é um negócio que você vai construindo no dia a dia, né? Porque é muito difícil, assim. Às vezes eu vou conversar com alguém e a pessoa fala assim, meu propósito é ajudar pessoas. Aí eu falo, cara, seu concorrente é Jesus Cristo, se seu propósito é ajudar pessoas, porque você tem um problema muito sério na mão para resolver, você não vai conseguir se posicionar nunca, entendeu? Então, assim, eu acho que propósito é um negócio que ele vai mudando conforme a vida vai mudando e ele tem que ser uma coisa específica, né? Eu acho que assim... dinâmico. Às vezes você tá num lugar de sobrevivência, cara, seu propósito é sobreviver, entendeu? É dar o próximo passo da consciência, esse tipo de coisa. Isso passa muito por autoconhecimento também, né? Mas eu diria que, assim, o lance é você ir construindo as coisas no dia a dia e você buscar ter equilíbrio e sucesso em todas as áreas da vida, né? Sim. Então, assim, se você sacrificar a família por causa da empresa ou vice-versa, não funciona, né? Tanto que, assim, o meu estilo é querer agregar tudo. A minha noiva trabalha na Eduz, sabe? Cara, meus amigos, eles são muito desse ecossistema que a gente construiu.
Porque eu realmente gosto de estar all-in-one, gosto de estar all-in, na verdade, né? Gosto de estar all-in nas coisas. E eu gosto de viver essa integralidade de tudo que eu faço, né? Eu gosto de crescer e puxar os outros junto comigo. Ou ver os outros crescendo e ser puxado junto, né? Eu gosto dessa integralidade. Prosperidade gera prosperidade, não é mesmo? Exatamente. Isso está em tudo. Quando o trabalho é uma coisa prazerosa, quando o trabalho faz parte da sua, vamos dizer assim, do seu propósito de vida, num sentido amplo, lato, tudo que você faz ligado a isso tem a ver com o seu propósito. Exatamente. Então, eu também vejo isso. Às vezes as pessoas me questionam, Lilian, mas o que é propósito? Eu não consigo encontrar. Eu falo assim, olha, você está bem com você? Você está feliz? Você está se sentindo uma pessoa útil para a humanidade? Você está se sentindo parte de alguma coisa? Isso, o seu propósito já está sendo realizado. Perfeito, Então, eu achei que você definiu muito bem essa questão sem, vamos dizer assim... eu vejo muita gente com ansiedade nesse lugar, sabe? Você fala, puxa, eu não achar meu propósito, que eu não tá tendo sentido. Vida? Cara, eu não existo. Às vezes você acordou e tá feliz, cara. Assim, o primeiro indício que você tá seguindo o seu propósito é que você tá feliz fazendo alguma coisa, entendeu? Exato. Você se sentiu feliz fazendo o seu trabalho, você se sentiu feliz em determinada situação com a sua família, não sei. Para analisar, entendeu? Eu gosto muito de pensar do lado da consciência. Então, existe a gente aqui nesse mundo físico e existe a nossa consciência que tá observando a gente o tempo inteiro. Se a gente tem consciência disso... Para olhar, cara, por que eu tô feliz? O que aconteceu em torno para mostrar que eu tô feliz, né? Exato. Porque talvez ali já comece a ter um indício, sabe? Alguma coisa que eu tô fazendo no trabalho, normalmente é um impacto em outra pessoa, né? Normalmente a felicidade momentânea não é aquela que você, sei lá, compra. Às vezes você compra um carro e você fica feliz. No dia seguinte você fala, pô, legal. Já ok, deu. Entendeu? Mas quando você impacta outra pessoa, normalmente aquilo é mais perpétuo, ele dura mais. Então, às vezes você olha e fala, pô, o que eu fiz que isso ajudou, aconteceu, eu tô feliz e tal. E aí você vai analisando, talvez ajude a chegar lá, né? Porque não é um negócio que você vai acordar de manhã e falar, nossa, descobri meu propósito. Entendeu? Com certeza. Agora, um lugar que o Regis adora. Um lugar que eu adoro, olha, Ou que você queira conhecer. Cara, pra mim é cair pro mundo, assim. Eu tenho muita curiosidade e esse espírito meio aventureiro de ir pra todo lugar, né? Eu gosto muito, assim, sei lá... Uma das coisas que mais me fizeram crescer e que eu mais gostei de fazer foi com 18 anos eu resolvi fazer um mochilão na Europa de 2 meses. Tá vendo? Aí eu queria conhecer o Reino Unido. Falei, cara, preciso conhecer o Reino Unido, preciso conhecer... Gosto muito de história, gosto muito dessas coisas, de entender o porquê das coisas funcionarem do jeito que é hoje, né? E aí eu lembro que eu fiquei 1 ano juntando, eu era estagiário em outra empresa, fiquei 1 ano juntando dinheiro, peguei o avião, fui pra lá, me aventurei lá no meio, voltei Tá vendo? e continuei a jornada, né? Então, você sabe que eu tenho uma história pitoresca, porque assim, as pessoas falam em mochilão e óbvio que sempre falam, pensam, né, em adolescente. Eu, aos 57 anos, fiz um mochilão ano passado. E para provar que era possível, foi sem o cartão de crédito lá, o pretinho. Ou seja, com dinheiro no bolso. Que legal, assim mesmo que eu fui. Para mostrar que eu conseguia dar conta da grana. Que legal. Foi pouco, foi de curta duração, mas foi uma experiência incrível. Exatamente. E não existe idade para realizar sonhos. A pegada é essa, né? Exatamente. Não existe. Não importa se você tem 20, se tem 30, se tem 50, se tem 70. Enquanto a gente está aqui é para frente que se anda. Exatamente. Regis, quero te agradecer. Você certamente é uma história de sucesso que nós ainda escutaremos falar muito, se Deus quiser. Nós estamos aqui de portas abertas. Desejo um sucesso incrível para você, para a empresa. Obrigada por ter vindo, por ter confiado na nossa performance aqui da História de Sucesso Pod. E com vocês fica aqui o recado final do Regis sobre realização de sonhos. Perfeito. Deixa um recadinho final para a galera. Perfeito. Bom, o recado final tem muito a ver com o que a gente falou, né? Felicidade para mim não está no destino, está na jornada. Então, começa a investigar mais sobre você fora do lugar instintivo, né? Não pensa que felicidade está em você chegar em casa no final de semana e, sei lá, fazer churrasco. É legal, mas não atribui a sua felicidade a isso. Identifica no seu dia a dia, na sua jornada, no seu trabalho, o que é legal, o que não é, o que você está fazendo no dia a dia. Porque se você não for feliz no dia a dia, muito difícil você vai conseguir realizar qualquer sonho. Porque o que constrói seu sonho é o que você vive hoje, não o que você vai viver no final de semana, né? Então atribui a sua felicidade, atribui o que você quer fazer, a sua jornada, e aí sim você vai conseguir ter um destino incrível.
Por isso, ele é uma história de sucesso. Até o próximo episódio. Se vocês curtiram, comentem aqui. Falem sobre pessoas que vocês queiram que eu traga aqui para entrevistar. Deixem perguntas, deixem elogios para o Regis. E a gente se vê no próximo. Até mais. Valeu.